Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro aqui do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Chegamos finalmente no final. Esse livro então ele é composto de 12 capítulos. Esse último capítulo então ele fala trouxe os 4 últimos dos 7 princípios que ele disse que seriam capazes então de estar quebrando ali o ritmo hipnótico que é de acordo com o diabo, que faz com que os nossos pensamentos negativos se tornem realidade. Assim a gente pode ter a nossa mente sendo, digamos, ele fala em alienação, a gente aliena a nossa mente a ele e aí pronto, nós ficamos bem distantes de alcançar aquela vida plena, aquela vida próspera que a gente está buscando e que a gente sabe que ela só é possível, como explica o professor Hélio Couto, quando a gente entra em fase com o todo. E se a gente, ao contrário, a gente está em fase com a oposição dele, aí fica difícil alcançar essa vida. Mas por que eu estou falando do diabo? Exatamente porque nesse livro aqui, é ele que está dando essa entrevista, é ele que está explicando tudo isso para o Napoleão Hill. E por que a gente vai querer saber de um livro que fala, que traz a opinião do diabo sobre alguma coisa? É difícil entender como é que esse livro foi o mais vendido de 2020, aqui de acordo com a revista Veja. Porque esse livro também, quem sabe dá para entender, que ele ficou parado, ele ficou em segredo, ele ficou por mais de 80 anos de segredo. Após 80 anos de segredo, esse livro foi lançado então, porque ele é tido como extremamente provocativo, cativante e profundo. E ele foi escrito em 1938 por Napoleão Hill, logo após o lançamento do livro mais famoso dele, O Pense e Enriqueça. O Pense e Enriqueça tornou-se então esse clássico da literatura, tornou-se o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos do Napoleão Hill, eles influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, foi o autor desse livro, que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido e tudo, já deve ter se baseado nele para alcançar sucesso. Muita gente que alcançou disse que passou por esse livro, Pense e Enriqueça, que escreveu então O Mais Esperto que o Diabo, porém esse livro ele ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado porque ele foi considerado muito controverso pela própria família do Napoleão Hill, os amigos, os conselheiros e principalmente os irmãos da igreja dele, porque aqui ele bate forte nas instituições, igreja, família, escola. Ele diz que a pessoa se aliena a ele, aí palavras do próprio diabo, que foi entrevistado pelo Napoleão Hill, as pessoas se alienam a ele porque elas não aprendem a pensar por elas próprias. E ele diz que o responsável por isso são primeiro os pais, depois as pessoas mais próximas, depois professores, depois líderes religiosos, que vão trazendo assim dogmas, vão trazendo crenças que limitam as crianças já desde o início a estar desenvolvendo aquela faculdade de pensar por elas próprias. E ele diz ali no livro Pense e Enriqueça também que o pensamento, ser os senhores da nossa vida, ser senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma, é o nosso grande poder, é o nosso, na verdade, único poder, ele diz. Nós não temos poder para mudar absolutamente mais nada nessa vida, apenas a mudar nós mesmos, e nós só nos mudamos quando mudamos os nossos pensamentos. Fazemos aquela virada de chave ali naquilo que a gente está pensando, se é de falta de pensamentos negativos que nos levam para a falta e para a escassez, para pensamentos então que nos levam para a abundância e para a prosperidade plena. Ele diz que isso só é possível fazendo essa virada de chave e aprendendo a pensar por nós mesmos.
porque a lei do ritmo hipnótico, ela não distingue, ela transforma tudo e qualquer coisa que a gente pense incessantemente, seja positivo ou negativo, em realidade. Por isso que é aquela coisa, diga-me o que você está pensando, eu te direi como é que está sendo a sua vida, por que é que você está vivendo o que você está vivendo. E é interessante também que a gente se responsabilize por isso, né? O Ho'oponopono, o Dr. Hurley, diz sempre que o objetivo é que a gente se sinta responsável por tudo, absolutamente tudo que está sendo criado na nossa vida, porque aquelas coisas ruins que parece que não foi a gente que atraiu, são memórias repetitivas, memórias de pensar que pensamentos que a gente fomentou, pensamentos negativos e acabaram criando aquelas emoções que se transformaram em ações e agora são memórias que se repetem de algum tempo, pode ser que não seja dessa vida, porque eu estou falando na minha forma de conceber essa existência, de que nós não nascemos eu não nasci dessa vez que eu saí do ventre da minha mãe, e sim a minha existência começou muito tempo antes, então já teve muita água passando por baixo da ponte, então já teve muito tempo de estar acumulando memórias negativas. Então ele diz que aquilo que se apresenta para a gente em uma outra pessoa, aquilo que está nos irritando demais em uma outra pessoa, é aquilo que a gente deve limpar na gente. E para isso a gente deve se responsabilizar. Enquanto a gente acredita que a coisa está fora, que a gente pode mudar a nossa vida apagando lá fora, como aquela coisa da pessoa que vai se barbear e passa a espuma no espelho e depois passa a gilete, ele vai sair, vai continuar barbudo, porque há que se limpar na gente. Então, gente, depois de chegar aqui ao 12º capítulo, finalmente, não, o livro não acabou ainda, porque ele traz aqui o resumo, tá? Vou ler para vocês. Existem 3 coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses 3 fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida. Um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, por meio da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Então, aquela coisa que é como uma bola de neve aqui, a gente começa com o hábito de pensar negativo, aí vem a lei do ritmo hipnótico e não distingue, é isso que a gente está pensando, é isso que a gente está remoendo na nossa mente, é realidade, se transformou em realidade. E com o tempo, isso vai ficando realmente cada vez mais fixo na gente, o que acaba nos levando então a cair ali na correnteza da falta e da escassez. Como ele diz no livro Pense em Riqueza, também há 2 correntezas, a que leva para a abundância e para a prosperidade e a que leva para a falta e a escassez. Ele tem esse trecho em um dos capítulos ali dos 13 princípios básicos que ele traz para se alcançar o sucesso. Eu fiz a série com esse livro, eu deixo aqui se você quiser ver. Então ele diz que, porém, o último, depois de passar os 13 princípios, ele passa um epílogo lá que são os 6 temores básicos. Ele diz que enquanto houver esses temores, a gente não alcança esse sucesso, a gente não assimila os 13 princípios. E aqui ele diz que o medo, ou seja, o temor, é o que abre a porta do diabo para que ele tome conta da nossa mente. Então, é evidente que se a gente está tendo pensamentos negativos, a lei do ritmo hipnótico transforma isso em realidade, aí então não tem mais como a gente estar saindo do caminho que nos leva diretamente para a falta e para a escassez. É isso que eu concluo aqui nesse resumo dele. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas com uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Ou seja, aqui então ele corroborando aquilo que o Dr. Hurley fala lá no Ho'oponopono,
que tudo aquilo que está se passando com a gente, nós já criamos em algum momento aí, através dos nossos pensamentos, e ficou ali, porque tudo fica, nós estamos em em uma grande onda eletromagnética, então tudo fica registrado, todo pensamento, todas as palavras, tudo, absolutamente tudo fica registrado no que se chama os registros acásticos, pelo menos é dessa forma que eu entendo. É dessa forma que eu entendo, por exemplo, eu estou fazendo ali o livro Boa Nova no final de semana, que ele é um livro ditado por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e ele traz assim diálogos entre Jesus Cristo e os apóstolos ou outras pessoas que vieram conversar com ele, que eu tenho, na minha forma de entender, são absolutamente verídicos. Porque eu acredito que se ele trouxe para a gente foi com o aval de Jesus Cristo, que enviou Chico Xavier exatamente para esse trabalho grandioso, que ele chamou ali, ele diz nesse livro também, ele tem essa passagem que ele diz que ele enviaria o Consolador, e então eu acredito piamente que foi tirado desses registros, porque eu já ouvi também o professor Hélio Couto dizer que está tudo registrado, é por isso exatamente que essas informações podem ser passadas, como ele faz com a ressonância harmônica, que é uma ferramenta incrível e que, se você quiser saber mais, é só entrar ali no site dele, o professor Hélio Couto, o site oficial. Então, aqui ele dizendo então que essas dificuldades nas quais as pessoas se encontram são as próprias criações delas. Além disso, as dificuldades raramente são resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas pelo hábito da alienação, com a colaboração do tempo. E aqui ele deixando claro que é exatamente isso, porque ele não está falando com a colaboração do tempo nesses 20 anos que você já viveu nessa vida, nesses 40 anos, nesses 80 anos, não? Ele está dizendo com a colaboração do tempo. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, e aí eu acredito piamente que seja desde ali do início da nossa existência. Samuel Insull não perdeu o império industrial dele de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito antes da crise, quando tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando os talentos dele de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel Insull. Estou escrevendo sobre o Sr. Insull baseado em um conhecimento profundo sobre a pessoa dele e as causas dos problemas dele, os quais datam desde o tempo em que servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial até o momento da tentativa doentia de fugir de si mesmo. Então, vale lembrar novamente que esse livro foi escrito em 1938, não é? E faz então algum tempinho. Ele está falando aqui de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, nunca procurei saber quem era. Henry Ford, sim, aqui ele fala de Henry Ford. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o Sr. Insull, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo dele, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Aqui então ele trazendo 2 exemplos, essa pessoa que perdeu tudo completamente e Henry Ford, que passou pela mesma crise que arruinou o outro, porém o segundo, o Henry Ford, ele não teve fracasso, ele tornou-se um grande sucesso, ele dizendo aqui que foi porque ele contou com ele usou o hábito de forma construtiva e positiva, ou seja, ele fomentou pensamentos positivos
e da própria criação dele. Ele não se serviu de pensamentos que já estavam ali, digamos, se fosse aquela coisa dos pensamentos, a crise econômica mesmo, a gente está em crise, não tem jeito, vou quebrar mesmo, deve ser não, com certeza foi isso, para que ele tivesse saído assim vencedor dessa crise financeira. Pegue qualquer circunstância que você deseja, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo fracasso ou de todo sucesso. Então ele trouxe a receita aqui, ó, tudo, coloca um pouquinho de hábito da alienação, hábito à repetição, começa a repetir pensamentos negativos. Aí coloca um pouquinho de ritmo, lei do ritmo hipnótico, e a gente sabe que as leis naturais, elas são as leis naturais, ninguém escapa. Nós estamos sobre o arco delas, nós somos regidos por elas, nós devemos responder a elas. É como a lei da gravidade, que é um exemplo bem legal, que qualquer pessoa que erguer o braço lá em cima com um copo na mão e soltar, ele vai se estatelar no chão. A mesma coisa se ela for pular pela janela. Independente de quem ela seja, do quão importante ela seja, do quanto de dinheiro ela tenha ou não tenha, independe do quanto ela é santa, do quanto ela é... Independe, ela vai... se ela está aqui, porque aqui já veio aqui alguma coisa assim, não, em um outro plano as pessoas, como que fala, volitam, então não vai cair, mas aí eu tô falando de nós aqui na nossa caminhada evolutiva aqui no planeta Terra, nessa realidade dual, nesse plano do relativo. Então essa lei é um exemplo que eu acho legal de estar entendendo, como parte da lei da causa e efeito também. Aquilo que a gente plantou aqui, a gente vai colher. E então, ele falando, então, depois a gente coloca um pouquinho dessa lei, e aí a gente coloca mais uma pitadinha de tempo, e a gente tem a receita aí para ter todo o fracasso ou todo o sucesso. Depende ali do primeiro hábito, o hábito de se alienar a pensamentos negativos ou a pensamentos positivos, pois a próxima pitada ali que a gente coloca, o próximo ingrediente, a lei do ritmo hipnótico, ela não distingue, ela simplesmente transforma em realidade. Franklin Roosevelt assumiu o gabinete dele com um estrondo durante o primeiro mandato, mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. O objetivo dele era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. O Roosevelt aqui então tendo esse objetivo aqui bem assim para o todo, para o bem maior de todos. Ele estava buscando que as pessoas falassem em prosperidade nos negócios em vez de crise. Ao trabalhar na busca do propósito dele, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o propósito definido dele. Aquela coisa, então, que ele vai trazer aqui, então, a força do pensamento em conjunto, não é? Tendo ali o líder, que é o presidente, se ele estiver puxando todo mundo para que eles pensem em termos de fracasso, em termos como diz, de divisão, em termos de guerra, em termos de alimentar o ódio, aí é isso que todos aqueles que forem fomentando com ele, isso é o que vai ser conseguido. Mas aqui ele mostrando que era o líder que estava realmente ali para fazer cumprir com que a nação saísse toda vencedora, então ele está pensando em termos de prosperidade para todos, para que todos pensem em prosperidade nos negócios em vez de crise, ainda que estivessem ali então passando por esse tempo de vacas magras, não é?
Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda, com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Aqui eles mostrando assim como é importante que a união aconteça, ainda que aquilo que a gente está buscando, ele deve ser o bem maior de todos. Eu acredito que ele deva vir antes mesmo de se a gente tem alguma ressalva, alguma coisa assim com relação a quem ou o que quer que seja. Porém, se a gente vê que se nós nos unirmos em torno da ideia dele, em torno daquela ideia de que vai criar mais para todos, aí eu acredito que há muito mais a chance de que o todo saia vencedor. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o maior problema dele e ele disse: não é uma questão de maior ou menor, nós temos apenas um problema e esse problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé. Uau! Então, eu já tinha lido esse livro aqui antes, hein? Gente, exatamente isso que ele diz aqui, ó. Isso que ele diz aqui no início do livro, na contracapa, porque o diabo disse que ele planta o medo nas mentes das pessoas. Ele é a parte negativa do átomo, ele é energia, ele não tem forma, ele não é aquela besta de rabo pontudo, ele diz aqui no livro. Ele não tem forma, ele é a energia negativa do átomo, porque aqui que tudo é dual, tudo tem o seu negativo, o seu contraponto. Então, ele é a energia negativa do átomo, porém, ele existe dessa forma, mas ele vive, ele tem poder para agir quando a gente alimenta ele na nossa mente. E o que alimenta ele na nossa mente? O que abre a porta da nossa mente para ele entrar? Eu já disse aqui no início, quem se lembra, o medo. Mas ele diz aqui, o Napoleão Hill diz que então o medo é a ferramenta desse diabo idealizado pelo homem, que deu até uma forma física para ele, uma aparência física para ele. E eu acredito que isso é mais até faz com que a gente fique mais ainda próximo dele, assim, né? Porque se ele é só uma energia, a gente nem sabe qual é a aparência dele, mas se a gente já dá ali uma forma física para ele, a gente pode chegar mais a ele até, né? A fé inabalável, aí aqui eu estou trazendo por causa dessa resposta aqui do presidente Roosevelt ali, quando ele perguntou qual era o maior problema, ele disse que só existia um problema, que era fazer com as pessoas pararem com o medo e suplantá-lo, substituir o medo pela fé. Aí ele diz aqui então que medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, como eu já li. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então, o Roosevelt falando ali como substituir o medo pela fé. E aí ele diz que, além disso, essa fé é mais do que isso, ela é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam a pessoa que não acredita em fracasso e derrota, senão como experiências meramente temporárias, ou seja, a pessoa que entendeu que isso aqui é uma passagem, a pessoa que entendeu que estamos em trânsito, nós que somos seres infinitos divinos, enquanto seres humanos que nós que viemos da luz do absoluto para um plano de relatividade, onde há luz e sombra, onde nós somos convidados, então, tendo o nosso livre-arbítrio, a ver para onde é que a gente vai se inclinar a ir mais, se é para a luz ou se é para a sombra. Eu vi uma fala do professor Hélio Couto falando sobre a fé também, e ele disse que é aquela coisa da gente, se a gente não conhece, a gente não pode acreditar, a gente não pode, se a gente não conhece, a gente não confia. Ele dá o exemplo ali de quando a gente vai fazer um negócio, por exemplo,
A gente vai comprar um imóvel de uma pessoa e a gente vai pagar, mas depois ela vai nos passar uma coisa assim, ela não passou ainda a escritura, qualquer coisa, aí a gente vai ali no cartório e aí ele vem, ele coloca um carimbo ali e ele fala, eu dou fé. Ou seja, ele está garantindo para a gente, porque ele tem fé em quem está vendendo, ele tem certeza que a pessoa vai nos passar o bem, que a gente pode pagar para ela tranquilamente, que ela vai nos passar o bem. Então é isso, há que se conhecer e para ter essa fé. E o diabo diz aqui que as pessoas o temem exatamente porque não conhecem Deus. E como é que a gente vai ter fé, baseado nisso que o professor Hélio Couto ensinou, em um Deus que a gente não conhece, que a gente deu para ele também uma forma física e que a gente acredita que é ciumento e vingativo. Então, eu só quis trazer essa parte que eu achei super interessante, que cabe bem aqui. Antes do final do primeiro ano de mandato, o presidente havia vencido o medo e suplantado a fé. E a nação estava vagarosamente, mas no caminho certo, saindo de uma vez por todas da selva da crise. No final do primeiro mandato, marque bem o elemento tempo. O presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Ou seja, ele mostrou que era um líder que estava em busca não apenas de fazer para ele, não pensando apenas no umbigo dele, que incluía ali família, incluía ali os amigos, mas que realmente não está muito interessado em tudo, no todo. E ele mostrando então aqui com isso, ele conseguiu tirar da crise, fazendo as pessoas vencerem o medo e suplantando pela fé, e agora então elas estavam entusiasticamente aptas a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse, porque elas já tinham fé nele, ele já tinha, elas já o conheciam, sabiam que ele aqui ele estava, aqui ele veio e o que ele estava buscando, que era o bem de todos. Esses são fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Eu não estava por aqui nessa época, não li os jornais nem escutei os rádios. Então veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem a fé no líder delas. Elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime, perdendo somente em 2 estados. Agora, observe como toda a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. Agora ele mandou a gente prestar bastante atenção aqui no fator tempo, hein? O presidente mudou a política dele, baseado em definição de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. Gente, olha aqui. Então, tudo isso está aí na história também, não precisava estar aqui ouvindo e os jornais escutando as rádios, porque tudo fica registrado também nos livros. Então, e aqui a gente volta naquilo que o próprio diabo disse, a pessoa pode se safar dele por um tempo, mas se ela voltar e se ela cair novamente na indefinição e cair na alienação, então aí entra em ação a lei da compensação, que traz então para ele aquilo, para ela, para a pessoa, aquilo que é ele que oferece, porque quando a gente se aliena a ele, é aquilo que a gente recebe, ele não oferece outra coisa, senão falta escassez em todos os setores. A sua mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso e, mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em 2 grupos, prós e contras, e com o resultado final que o que sobrou daquele presidente foi somente o sorriso de $1 milhão e o aperto de mão firme dele.
obviamente não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana. Então aí ele mostrando que depois dele ter feito tudo isso, depois dele ter se alienado e ter caído novamente nas garras do diabo, ele então ficou sem nada aqui. Ele que já tinha sido uma vez o líder que todos buscavam, o líder que tirou as pessoas da alienação, ele próprio acabou voltando para ela. Aqui então temos um excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força por meio da definição de propósito e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação. Tanto na subida quanto na queda pôde-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não alienação, alcançando um pico por meio do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Ou seja, então, ele mostrando aí que é dessa forma que a coisa realmente acontece na prática. Então, quando o diabo disse que isso aconteceria, ele não estava apenas ali falando da boca para fora, apenas inventando, apenas se inventando, apenas achando se achando. Não, realmente a pessoa pode até, porque o próprio Napoleão Hill pergunta por que é que eu não caí nas suas garras, aí ele diz que é porque ele se manteve ali no hábito da definição de propósito. E aí aqui já o exemplo que ele traz do presidente norte-americano, ele em um mandato ele se manteve na definição de propósito, o ritmo hipnótico trabalhou a favor dele e o tempo também. Desde que ele saiu do hábito da definição de propósito, ele passou para o hábito da alienação, aí o ritmo hipnótico trabalhou contra ele e o tempo só veio, eu acho que o tempo é aquela coisa... essa imagem que vem para mim, a pessoa deita no caixão e o tempo é aquele que coloca a tampa e coloca os pregos. Eu acredito que é isso, quando a pessoa cai no hábito da alienação negativa e o ritmo hipnótico, então, como que diz, ele é implacável e ele é sem piedade, isso, ele é implacável e impiedoso. E ao mesmo tempo que ele é totalmente também, como que fala quando a pessoa não toma lado, ele é também parcial, ele não é imparcial, ele é imparcial, exatamente, quem é parcial é o que toma lado, né? Ele é imparcial, porque ele é implacável e impiedoso, se a pessoa está tendo pensamento negativo, mas ele também é totalmente implacável e ele faz com que aconteça o sucesso, de acordo com o que ele explicou aqui até agora, quando a pessoa está fazendo o positivo, quando a pessoa está trabalhando, como ele deixou bem claro aqui no exemplo do ex-presidente norte-americano, quando a pessoa está trabalhando para o bem de todos. E ele já disse aqui também várias vezes, e disse ali no livro Pense e Enriqueça também, que há que se fazer. Tem até uma parte que ele diz, a pessoa tem que acordar e dar. Aí aqui mesmo no livro, no Mais Esperto que o Diabo, ele dá uma resposta como essa. A pessoa tem que, quando a pessoa está se alienando, ela tem que acordar e dar. Ele diz, dá o quê? Dá o seu melhor enquanto ser humano. A professora Lucilena diz sempre ali uma frase que eu acredito que seja de Platão, que o melhor que nós podemos fazer pela humanidade, pelo planeta, é nos melhorar. Então não é nem pedido muito, como o próprio Chico Xavier disse, Jesus Cristo não nos pediu para escalarmos o Everest, ele pediu simplesmente para que nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E como é que ele nos amou, não é? Então, gente, eu fico aqui ainda nesse epílogo, eu pensei que fosse... Não é o epílogo ainda, é o resumo. Então, é o resumo. Eu pensei que fosse possível fazer o resumo inteiro, mas eu acredito que eu falei um pouquinho demais aí, mas achei super interessante o que ele trouxe aqui, esse exemplo que ele trouxe para mostrar que realmente
O diabo, quando ele começou a entrevista, ele exigiu que ele o chamasse de Sua Majestade, porém ele disse que responderia com sinceridade, ele foi sincero. O Napoleão Hill, então, trazendo esse exemplo incrível dessas duas pessoas que fracassaram, dessa pessoa que fracassou e do Henry Ford que não fracassou, e do presidente Roosevelt que fez as duas coisas. Primeiro, ele trabalhou tendo a favor o ritmo hipnótico e depois tendo o ritmo hipnótico contra. E aí então ele se alienou novamente ao diabo e ele pegou ele de volta e aí não tem mais jeito, né? Aí é falta e escassez. E para nós que estamos buscando sair desse ritmo hipnótico e sair dessa correnteza que leva para a falta e para a escassez, ele garante que no final nós vamos ser mais espertos. É possível, ele diz aqui no livro, que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. E eu acredito que se a mente é a casa do diabo e é ele que faz com que tudo de ruim possa nos acontecer, então nosso maior interesse é entender como é que funciona a nossa mente. Até porque entender quem somos nós, porque ele dá uma resposta ali de como as mudanças que ele acredita que devam ser feitas na escola para que as crianças possam pensar por elas próprias no ensino, no sistema de ensino, e ele fala que é de estar dando uma total atenção a elas, a centelha divina delas. Ele não usa esse termo, que ele chama centelha divina de outro eu, mas aquela essência dela. Porque ele diz no livro Pense e Enriqueça que nós temos um maior amigo e um maior inimigo. Nós só temos esses dois que podem nos controlar a nossa vida para que a gente vá para o sucesso ou para o fracasso. E que eles, sabe onde é que eles moram? Entre as nossas orelhas. Ele diz que é só olhar no espelho que a gente vê os dois. E aí um é alimentado pelo medo, o outro é alimentado pela fé. E aí, então, tudo isso, se isso está na nossa mente, e se a gente não entende isso? Ele diz aqui também no livro que há 9 portas que a gente pode deixar aberta para que ele entre e saia da nossa mente, mas quando ele entra, ele não sai mais. Até que a gente se a gente deixe de ser alienado. Então não tem jeito depois. E aí, se a gente não entender tudo isso, então por isso que é incrível e ele diz que quando a gente vai poder ser mais esperto que ele, que uma das coisas que ele conseguiu arrancar dele foi que nós, como qualquer um, pode ser mais esperto com ele, e por isso é necessário entender a mente humana. E ele termina também esse trechinho dizendo que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, porque o próprio diabo aqui entregou a gente. Ele diz que quem teme a ele é porque não conhece Deus. Então, gente, espero que já tenha ficado claro aqui com todo o livro até essa altura, que a gente já tenha conseguido sair da alienação e então ser mais esperto que o diabo e assim correr para o abraço, entrar em fase com todo e co-criar com ele a vida grandiosa que ele está sonhando para a gente. Eu agradeço muito você que está vindo comigo durante toda a leitura desse livro, especialmente se você é deficiente visual, se você é analfabeto, se você se você não tem muito tempo também para ler e gosta de ler assim com alguma interferência, assim, ouvindo a opinião dos outros, ou se não, esse livro é realmente incrível e é por isso que eu decidi fazer aqui no YouTube. Eu agradeço muito vocês que estejam vindo comigo, vocês que se encontrar alguém que jamais leria, se quiser passar para ele, se quiser tá também curtindo o vídeo, se quiser estar se inscrevendo no canal, se quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Muito obrigada e eu espero contar com você aqui para a segunda parte do resumo e depois vai faltar só o epílogo, tá bom? Muito obrigada, até lá, tchau!